Hoje vamos falar acerca de um homem, acerca de uma história. Eu sempre leio esse livro. Esse livro é o livro de Jó. E sempre que eu leio esse livro, eu fico muito intrigada. A história de Jó me intriga muito, eu não sei você, querido. Mas por 3 motivos. Primeiro, porque a história de Jó é muito triste. Não é verdade? Quantos aqui conhecem a história de Jó? A grande parte. Segundo, porque além de ser uma história muito triste, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Que Deus mau, não é? Quem não lê o livro de Jó e fala assim, nossa, que estranho, você estranha, né? E terceiro, porque é muito difícil você entender os motivos de ter acontecido tudo o que aconteceu com Jó. Queria que os irmãos abrissem comigo aí em Jó, no capítulo 1. E a partir do verso 6. Diz assim, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Feche seus olhos, querido. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como uma terra fértil. Como uma terra, Senhor, pronta a ser plantada. Uma terra, Pai, pronta para receber a Tua palavra, entender melhor as Suas escrituras, Senhor. Eu aqui, Senhor, Rebeca, te peço misericórdia de mim. Misericórdia de quem eu sou. Perdoa, Senhor, nesse momento os meus pecados. Que nesse momento, Senhor, eu não seja considerada, não tenha culpa em mim, Pai. Pela Tua graça e por nada que eu faço, Senhor. Me usa, Senhor, nessa noite. Que seja como um rio fluindo nesse lugar, Pai. Que a Sua presença desça nesse lugar, Senhor, fortemente. Que flua, Senhor, dos corações aqui dentro. Que cada um, Senhor, enxergue um Deus diferente nessa noite. Enxergue um Deus real. Enxerguem realmente quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nesse momento em que a gente leu do texto, a gente percebe que houve uma reunião celestial. Provavelmente essa reunião tenha acontecido nas regiões celestiais. Visto que Satanás foi um homem expulso dos céus, do paraíso, ele não teria esse acesso. Mas diz o texto que periodicamente chegava um tempo em que os servidores e os anjos vinham apresentar-se ao Senhor. Então imagino eu que seja isso nas regiões celestes, que é onde existem as guerras espirituais. Nesse momento então, por Satanás, apesar de ser o adversário de Deus, ainda ser um anjo, apesar de caído, ele tinha esse direito de chegar até lá. Imagino eu que ele já tinha uma chave na manga, apesar de quem sinalizou Jó foi Deus e não Satanás. Porque não foi Deus que falou assim, estive reparando no seu servo Jó. Não, Deus falou, você reparou no meu servo Jó? Então foi Deus que deixou ali, ó, a pulga. Só que
Ele sabia muito bem da intenção de Satanás. Porque o Senhor sabe do que você está pensando antes de você falar para Ele. E assim é com todas as criaturas. Então chega Satanás e fala: Ele te serve assim porque o Senhor o enche de bênçãos. O enche de bens, uma família linda. Então, pois bem, pode tocar. Eu entendo, e muitos estudiosos também entendem, de que a permissão de Deus acontece quando o homem permite primeiro. Quando existe uma brecha. Tanto que ele fala assim, existe um cercado. Quem abre a brecha no cercado que Deus faz? É o homem. Entendemos que a permissão de Deus era justamente porque Satanás já tinha direito sobre aquilo. Então era permitido. Então ele atacou sim na sua família. E se você ler um pouco antes, se não me engano, no versículo 4, diz assim que os filhos de Jó, que eram 7 filhos e 3 filhas, eles frequentemente faziam festas em suas casas. E Jó tinha medo de que alguma coisa errada pudesse acontecer, então ele oferecia animais em sacrifício para que purificasse os filhos dele. Engraçado que na lei a gente não vê isso, né? O sacrifício do animal é sempre para o próprio pecado da pessoa que ofereceu. Mas Jó estava tentando. Então imagino eu que também os filhos de Jó tinham brechas. Tinham oportunidades para que o diabo agisse. E não fala mais sobre os filhos de Jó, se eles também eram tementes a Deus, o que eles faziam da vida deles. O fato é, a continuação do texto diz que um servo chegou, enquanto os filhos se reuniam numa das casas, um servo chegou e dizendo: houve uma tempestade e todos os seus animais morreram, e todos os funcionários também. Só eu sobrei para vir contar o que aconteceu. Quando ele terminava de falar, vinha outro e falava mais sobre morte de outros grupos de animais. Quando ele terminava de falar, vinha outro e falava sobre um terceiro grupo de animais que morreram. E quando ele terminava de falar, vinha outro e falava assim: a casa onde estavam reunidos seus filhos caiu e todos morreram. Foi tudo no mesmo momento. Imagina que Jó não teve nem tempo de falar assim. Vinha outra pessoa e falava: deu ruim, morreu tudo, acabou. E nesse momento, imagino que Satanás deve ter gritado vitorioso, não? Porque qual era a intenção de Satanás? Mas qual era a intenção de Satanás com Jó? Exatamente. Satanás não tinha intenção de tirar tudo que ele tinha. A intenção de Satanás, você falar Satanás da intenção, né? Você entendeu? A intenção satânica é sempre fazer com que a gente negue ao Senhor. Então ele vai usar de artifícios, talvez, olha, o coração dele pode estar nisso, então eu vou tirar isso. Eu vou meter a minha colher nisso daí, para que ele negue ao Senhor, porque ele perdeu isso. Eu vou meter a mão na bênção dele, porque se ele perder a bênção dele, ele vai negar a Deus. E o que acontece no versículo seguinte? Jó, ele rasga as suas roupas, se prostra em terra e fala assim: o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmão, nas nossas vidas a gente perde coisas. A gente perde pessoas. A gente perde bens. Será que a gente tem negado ao Senhor no momento que isso acontece? Ou será que a gente tem falado: louvado seja o nome do Senhor? Porque maior é Deus que está nos céus do que o homem que está na terra. Mas não parou por aí. Houve uma segunda reunião nas regiões celestes e Satanás foi novamente ao Senhor. E disse assim: ele continuou te servindo. Ele continuou sendo um homem íntegro e não amaldiçoou o Senhor. Mas eu tenho certeza que se você tocar no corpo dele, ele vai te negar. Porque as pessoas não se importam em perder pessoas. Não sei de onde que Satanás tirou isso, porque todo mundo se importa em perder alguém, né?
Não, as pessoas não se importam em perder pessoas ou coisas, mas elas têm medo de perder a própria vida. E Deus falou assim: tem a permissão de tocar, mas poupe a vida dele. Você não poderá poupar a vida dele. E diz o texto que Satanás saiu dali. Quem saiu dali? Satanás saiu daquele lugar cheio de doenças e colocou doenças em Jó, do pé, da sola do pé à ponta da cabeça. Jó ficou num estado lamentável. Lamentável. Isso tudo acontece até o capítulo 3 do livro de Jó. Na continuação, acontece o início da grande prosa. Não é verdade? O que acontece no livro de Jó? É aquela grande conversa dos amigos de Jó com Jó. Eu não sei se pode dizer que esses são amigos, mas a Bíblia diz que são. Então vai ver que são. Eu percebo que essa conversa, ela gira toda em volta de uma pergunta. E a pergunta é: quem é Deus? Quem que é Deus? Apareceram os 3 amigos, que eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá. Vocês não decoraram nenhum dos nomes, né? Eu sei. Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz, ele diz assim, que os 3 se reuniram e falaram assim: aconteceu tudo aquilo com Jó, vamos se reunir, vamos junto até Jó, pra gente levar um consolo. Pensa isso, levar um consolo para Jó. Filho, tenso, né? Melhor não ter amigo assim, né? Então, aí eles chegaram, viram Jó à distância e choraram. Eles choraram e correram até lá. E eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio ao lado de Jó. Eu acho que esse foi o melhor momento em que eles podiam ter dado consolo. Querido, era melhor ter ficado em silêncio para ter falado o que falou depois. Não é verdade? Mas de repente, depois desses 7 dias e 7 noites, Jó, ele quebra o silêncio. E aí ele começa a reclamar. Ele começa a dizer que ele não aguenta mais viver. Aquela conversa que a gente vê em pessoas que infelizmente têm depressão. Eu não quero mais viver, a minha vida é desgraçada. É isso, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Aquele dia não tem que ser riscado. Que não haja mulher que tenha filhos naquele dia. Eu não sei como que é amaldiçoar um dia que passou, porque já passou. Mas ele amaldiçoou o dia. E ele desejava a morte. Ele estava claramente deprimido. Então chega o seu primeiro amigo, Elifaz, e diz assim: pô, Jó, você já ajudou tanta gente que sofreu. Chegou sua vez de sofrer, cara. Ó, vocês depois lê Jó novamente, pega uma versão da Bíblia, NTLH, a Transformadora, ou a Mensagem, que elas colocam uma linguagem mais atual, porque eles gostavam de falar bonito, esses homens. Mas resumidamente é isso, ele chegou sua vez de sofrer, ué. Você vai agir sem paciência? O que você dizia para as pessoas? Ué, tem essa mesma paciência. Porque tem mais, você precisa voltar para Deus. Deus está te corrigindo. Deus não, e olha o que ele falou em Jó 4,18. Deus não confia nem nos seus anjos. Até neles, Deus encontra defeito. Às vezes, irmão, é perigoso você ler esse livro, viu? O livro de Jó. Porque se você achar que o que os amigos dele falam é a realidade, você vai conhecer um Deus mau. Um Deus totalmente fora do todo o restante da palavra de Deus. E ele diz isso. Irmão, quando alguém perder alguém, vem lá e fala assim: ó, cara, você está merecendo, você merecia isso daí, ó, está sofrendo. Tá? Não faça isso, querido. Na sequência, já responde, diz assim: Deus enviou em mim flechas venenosas. Ele também pede compaixão dos amigos. Reclama do sofrimento e diz que o seu coração estava cheio de amargura. Jó, ele estava, sabe aquele ponto quando você está de saco cheio, você não aguenta mais nada e aconteceu alguma coisa muito triste na sua vida e você não está nem aí para o que vão falar, você fala mesmo, né? Sabe aquele jeito? Eu vou falar mesmo que está aqui entalado no meu pescoço. Ninguém nunca fez isso, né?
Ó, eu vou falar mesmo, entendeu? Porque eu tenho direito de falar mesmo. Eu tô chateado, tô magoado. Eu vou falar mesmo. Jó estava neste nível, falando mesmo para todo mundo. E ele diz assim: ensinem-me que eu ficarei calado. Mostrem os meus erros. Mostrem os erros que eu cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Depois chega o seu amigo Bildade, super amigo, e diz assim: se os seus filhos morreram, é porque eles mereciam e tinham pecado contra Deus. Certamente você também merecia. Percebe que a conversa dos amigos faz Jó ter mais raiva ainda. Ter mais raiva até de Deus. Ele até chegou a dizer que Deus o colocou naquela situação. Jó achava que Deus o odiava. Irmão, muitas vezes quando você não tem algo bom para falar, fica quieto. Não fala. A gente não imagina que muitas vezes a gente pode tentar dar um consolo para alguém e no final aquela pessoa sair achando que Deus odeia ela. Como pode? Que consolo é esse? Por isso que eu digo, era melhor que eles tivessem ficado só no silêncio lá os 7 dias, chorado com ele abraçado. E falou: semana que vem eu volto de novo, dou mais um abraço, ajudo a secar suas feridas. Mas não. O que eles tinham que falar asneira? Percebemos também que Jó não conhecia Deus. Porque ele diz assim, abre aí comigo, Jó, no capítulo 9, no verso 23. Amém? Ele diz assim: quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Essa é a imagem que Jó tinha de Deus. Em outra versão diz assim: se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Irmãos, eu consegui ver muitas pessoas nessas falas de Jó. Não aqui, tá? Realmente, não dentro da igreja. Porque normalmente as pessoas que estão na igreja, elas podem ser tudo, mas elas não acham que Deus odeia elas. Ou talvez achem, não sei se eu estou pregando aqui para esse assunto. Talvez você ache que Deus culpe você, não tem amor por você. Pode ser que você não ache que Ele odeie, mas a última coisa que você vai achar é que Ele te ame. Porque pode só ter acontecido coisas ruins na sua vida. O fato é que essa era a mentalidade de Deus. Ele diz assim: as tuas mãos me fizeram dessa forma e agora as mesmas mãos me destroem. Depois chega o seu terceiro amigo e diz assim: ah, se Deus lhe falasse e abrisse os lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus inclusive esqueceu de algum dos seus pecados. Pensa que o negócio já estava ruim, né? Tiririca, pior que tá, não fica? Ficou. No discurso deles ficou pior ainda. Eles não conseguiam parar de piorar a situação. Diz assim: você está sofrendo tudo isso, mas você merecia mais. O que ele estava dizendo? Deus ainda esqueceu algum dos seus pecados. Porque você merecia mais coisas, você pecou mais. Imaginam eles assim, você pecou, você isso. Diz assim para quem está do seu lado: a acusação não ajuda. E aí Jó responde, diz assim: vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Jó, apesar do estado lamentável que ele se encontrava, as palavras dele ainda eram de sabedoria. Tirando as palavras que ele dava a respeito de Deus, porque ele não conhecia. Ele diz assim: vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa dele?
Percebe que a briga de Jó virou uma briga contra Deus, uma disputa. Jó, ele era um homem tão correto. Ele nunca tinha pecado na vida. Você acredita? Sim? Quem falou sim? Você acredita que Jó nunca tinha pecado na vida? Sim ou não, irmão? Tem tag comigo? Vou dar uma do meu irmão, assim, eu sou carente. Você acredita ou não acredita que ele nunca tinha pecado na vida? Mas ele acreditava. Jó chega a falar assim, o que você quer falar lá no final da palavra. A gente pula, né? Minha consciência não me reprova por qualquer dia da minha vida. Diz assim Jó 27:6. A justiça da minha causa triunfará. Diz em Jó 6:29. Ele alega que Deus não conhece a sua integridade. E ele chega a desafiar Deus para um tribunal, onde ele demonstraria a sua inocência e o equívoco que Deus teve. Em toda a prosa dos amigos de Jó com Jó, eles acusam Jó de diversas coisas. Falando que você odiou os órfãos, você foi injusto com pessoas. Todas essas coisas Jó não fez. Porque o que a palavra diz? Lá no início, quando a gente leu. Você vê o meu servo Jó? Um homem bom e íntegro. E ele procura se afastar do mal. Foi o que Deus falou. O próprio Deus falou isso dele. Então a gente não tem como concordar com os amigos que ele tinha feito sequer um monte de coisas e deitado com mulheres, porque ele fala que ele nunca olhou para uma mulher sem ser a esposa dele. Ou que ele tenha maltratado pessoas, não. Mas irmãos, existia uma brecha. Existia algo. Existia um pecado. E que pode ser um pecado sutil. Muitas vezes pode ter naquela pessoa, naquela melhor pessoa que existe assim na sua mente. Nossa, aquela pessoa é uma pessoa muito boa. Pensa, Jó era assim. Uma pessoa muito boa. Todo mundo já tinha uma reputação. Ele diz assim que as pessoas, quando ele começava a falar, as pessoas ficavam em silêncio. E as pessoas sequer contradiziam ele, falavam algo contra. Não, porque todos concordavam. Ele era amigo dos juízes. Se ele não for juiz, eu acredito que não, porque ele tinha muitos animais, ele tinha outros serviços, mas ele era muito influente entre os juízes. E todos os bajulavam. Ele era um homem onde tinha uma reputação muito alta. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele dizia que quando o estrangeiro vinha, que naquela época o estrangeiro era maltratado, ele hospedava os estrangeiros o tempo que fosse necessário. Ele dava comida aos órfãos, ele ajudava as viúvas. Irmão, ele era quase a quarta pessoa da Trindade, Jó. Se ele não era, ele se achava. Você consegue perceber aonde que está o pecado de Jó? E a questão é que nenhum dos amigos percebeu. Nenhum dos amigos em algum momento pôde dar uma palavra dessa para Jó. O engraçado é que, de repente, finalmente, acontece algo. Aparece um quarto homem, ou melhor, um quinto homem. Eram 3 amigos, Jó. E a gente percebe que tinha um quinto homem ali, naquela roda. Talvez meio de canto, não sei. Era um homem mais moço, chamado Eliú. Ele era um homem mais jovem do que os outros. E ele fica inconformado. Abre comigo em Jó 32, no versículo 2. Diz assim: Eliú ficou muito zangado com Jó,
porque este dizia que ele era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia que Deus estava errado. Eu não sei se vocês estão usando a mesma versão que eu, mas estou usando uma versão mais fácil. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. E Eliú começa falando primeiro algo que os outros não souberam sequer responder. Porque durante a conversa, eles ficaram numa disputa de quem era mais sábio. Ele falava coisas e Jó falou assim: vocês falam ignorância. Eu sou mais sábio do que vocês. Eu sei mais do que vocês. E aí quando os outros respondiam, ele falou assim: não. Nós sabemos mais do que você. Sabe, era uma conversa tola sobre quem sabe mais. Com uma pessoa que está morrendo de dor. E o cara discutindo: cara, eu sei mais que você sobre até a sua própria vida do que você. E ele vira e fala assim: eu sou um moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da sabedoria. Ou que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Durante a conversa deles, eles falavam assim: onde está a sabedoria? Será que está no alto dos céus ou será que está no fundo do mar? Será que está no alto do monte onde não há acesso? Eles sequer sabiam o que era sabedoria. Onde podia se encontrar na sabedoria. Então chega um mané, chamado Eliú, que ninguém sabe de onde que vem, de onde que vai, que nem estava no meio da prosa, ele se enfiou lá assim, tipo, tô ficando nervoso aqui, entendeu? Porque ele fala assim: tô muito zangado, entendeu? Porque ninguém consegue responder o cara, velho. Pensa. Primeiro eu vou começar falando uma coisa. Dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Onde está a sabedoria? Será que está nos muitos anos de experiência? Não. Porque ele percebe que os homens mais velhos ali que deveriam ter sabedoria, não têm. Eles têm experiência vã. Muitas vezes na sua vida você pode passar por experiências e falar assim: nossa, agora eu aprendi com os meus erros. Aprendi com a vida, aprendi. Isso é uma frase muito comum dos mais velhos. E eu digo, continuo respeitando e escutando os mais velhos. Mas muitas vezes a sabedoria não vem da boca dos mais velhos. Infelizmente. Deveria vir. Mas não. Ele percebe aqui que da boca dos mais velhos não veio sabedoria. E a sabedoria vem de um lugar, que é da onde? De dentro. E não é de você. É do Espírito em você. É daquele que tem um sopro. Quando a palavra fala daquele que tem um sopro, é daquele que reconhece a Deus. Aquele que reconhece a justiça de Deus. Aquele que reconhece que tem alguém acima dele. Aquele cabra que é convertido. Esse tem o sopro. Então ele diz assim: portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem, escutei as suas razões, enquanto vocês escolhiam as melhores palavras. Lembra que eu falei que o texto é difícil até, porque eles falam bonito, e eles falam muitas verdades, com um monte de mentira no meio. Então é difícil você julgar quem está falando direito. E diz Eliú: eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês descobrem? Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano que terá de dar respostas a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. E ele continua e diz: mas eu lhe digo, Jó, você não tem razão. Isso está no versículo
12. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Porque você acusa a Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas. Foi uma pergunta. Por que você acusa Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhes damos atenção. E aí ele começa a dar vários exemplos das formas que Deus fala. Deus fala através de sonhos, através de visões. Gente, Eliú era... Nossa, você vê crente aqui, sabe? Você vê aquele cara assim de Deus falando assim. E ele também fala, Jó, você pecou. Essas coisas que aconteceram com Jó é muito comum para quem chega no topo. Ele percebe o quão bom ele é, as grandes coisas que ele fez, como ele é bom, como ele ajuda as pessoas. Muitas vezes, quando a gente é colocado sobre o muito, a gente esquece de ser grato. Muitas vezes a gente tem muitos filhos, ou tem muitas riquezas, uma empresa com muitos funcionários. A gente tem um bom emprego e a gente esquece de ser grato. Jó, apesar de ser um homem bom, ele cria que era ele que tinha tudo aquilo. É que era a força do próprio braço, sabe? Era por causa dele, era por causa do quão bom ele era, quão íntegro ele era. Você percebe que é sutil, porque de fato, Jó era bom e íntegro, como diz o Senhor. Mas ele achava que porque ele era bom e íntegro, ele tinha todas aquelas coisas. E aí que entra o pecado de Jó. Jó, ele se ensoberbeceu, ele se tornou orgulhoso. Ele não reconhecia que as coisas que ele tinha eram do Senhor. Eram realmente algo que o Senhor fazia. Porque se ele reconhecesse, ele não tentava se defender diante de Deus. E mais, ele não conhecia Deus. Ele achava que Deus o odiava, que Deus fazia aquilo com ele, e ele começava cada vez mais a definhar. E aí era na parte que eu ia falar daquele final. A minha justiça triunfará, minha consciência não me reprova por qualquer dia da minha vida. Jó, apesar de ser um homem bom, ele não reconhecia que algum dia ele possa ter errado, que ele possa ter pecado. Isso é muito perigoso. Porque se a gente não conhece que a gente tem pecados, a gente não precisa de um Salvador. Irmão, se você acha que você é bom demais, lembra que você é farinha do pó. Você veio do pó, você volta para o pó. A palavra diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que se salve. E Jó era dessa turma. O orgulho dele subiu, apesar disso não aparentar aos outros. Mas ele achava que ele não precisava de um Salvador. Que se ele fosse para um debate com Deus, ou se ele fosse para ser réu, né? Ele chega a pedir uma, como que chama? Com um juiz, assim? Uma audiência com Deus. Para apresentar as causas dele. Ele fala, se colocar numa balança, eu certamente serei considerado inocente. Você consegue perceber agora o pecado de Jó? Você já tinha alguma vez lido o livro e tinha percebido isso com tanta clareza? É complicado, né? Eu fiquei lendo e falei, não, eu gosto de livros que são misteriosos porque eu gosto de mistério. Deus me move com mistério. Eu falei, tem um negócio aí. Tem um mistério que eu ainda vou estudar. Mudando de assunto. Que é aquele da comida na panela. A morte na panela. Sabe? E ele fala que ele coloca uma farinha e fica tudo certo. Para mim, a morte na panela é muito além de ter um veneno, de ter... Tem coisa aí. Tem coisa... Quando eu vejo que tem coisa aí, eu vou cavucar até descobrir, irmão. Até descobrir. Tu tem que ser assim, cara. Fala, nossa... Eu preciso saber o que é esse negócio aqui. Não faz sentido. Não faz sentido se já era um homem bom e íntegro e Deus permitiu. Tem coisa a mais aí. Se está me dando dúvida, mergulha no texto. Mergulha. Vai no Google, dá um Google. Pesquisa. O Senhor vai te revelar
mais de quem Ele é. Diz assim uma parábola em Lucas 18, de 9 a 14. E também diz essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Fala se não era um homem bom? Ó. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmão, Deus não quer nem saber. Deus não quer nem saber as obras boas que você está fazendo. Você não faz as obras boas para Deus. Você faz as obras boas porque é consequência de conhecer a Deus. Entende? Você não faz as obras boas para você ser salvo. Você faz as obras boas porque você é salvo. Quando às vezes no nosso chamado, quando às vezes a obra do Senhor ela se torna um peso, a gente está fazendo aquilo para ser algo. Mas o Senhor quer que você faça as coisas porque você é algo nele. Porque Ele já transformou você primeiro, então por isso você faz. Irmãos, eu falo por mim, muitas vezes eu já fiquei no ministério e falei: tá cansativo, eu não aguento mais, tá doloroso, rolou umas treta, entendeu? Eu não quero mais. Nossa, você não, né? Olha, todo mundo aqui, ninguém peca, ó. Misericórdia, que ninguém é fariseu aqui não, amém? Ninguém é fariseu aqui não. O apóstolo Paulo, ele fala assim: embora eu mesma tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, porque ser fariseu era uma coisa boa. Hoje a gente acha horrível, mas naquela época ser fariseu era um homem assim, temente a Deus, sabe, lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quando a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas. A gente tem dó de Jó, que perdeu todas as coisas. Mas a gente tem dó de Paulo, que perdeu todas as coisas? Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele não diz assim, para poder ganhar almas, para poder ganhar a Cristo. A Cristo. E ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Irmãos, tudo que Jó reclamava, Deus estava querendo mostrar para ele que não tem fundamento. A gente é muito focado, a gente é muito firmado nas coisas da terra. E a gente não entende que a maior parte da nossa vida é a eternidade. Deus estava preocupado com a salvação de Jó, porque Jó não era salvo. Jó não cria, se ele não tem pecado, se ele não cria que tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender. Sabe, ele me lembrou muito o filho mais velho, daquele pai do filho pródigo. Porque quando o filho pródigo voltou, o filho mais velho, o que ele fez? Ele chegou para o pai e falou assim: pai, eu sempre estive aqui te servindo.
Servindo aqui o Senhor, eu sequer peguei um cabrito para matar, para comer com os meus amigos, para festejar. Mas incansavelmente eu fiquei aqui te servindo e te servindo. E agora o Senhor dá para ele, que gastou dinheiro, que fez um monte de coisa ruim por aí. Esse filho, ele vem cheio de credenciais, você percebe? Olha, se fosse para os dias atuais, Senhor, é igualzinho o fariseu. Eu dou o dízimo, Então um gafanhoto não pode pegar, não pode tocar na minha tenda, porque eu sou dizimista fiel. Tem mais, Senhor, eu participo do louvor, eu toco o teclado aqui, E agora eu toco em todos os cultos. Mentira, não toco não. Olha como eu sou, nossa Senhor. Eu tenho trabalhado muito por Senhor, Eu acho que o Senhor me deve. Eu acho que o Senhor está me devendo aí uns brindes do céu, será? Eu acho que o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu sou muito bom. Talvez ser promovido a quarta pessoa da Trindade. Mas a Trindade, ela vai ser sempre a Trindade. Senão seria o quê? Quaternidade? Eu não sei o nome. Não existe, Não consegue. Existem algumas características das pessoas que são levadas a ter justiça própria. E talvez você possa perceber alguns sintomas na sua vida. Eu queria que nesse momento você olhasse para você mesmo. Eu não queria que nesse momento você enxergasse outros. Nossa, aquele cara é assim. Eu queria que você olhasse para você. Amém? Olhe para você. Se coloca num outro lugar dentro da varanda. Deixe Deus florescer. Talvez você esteja num lugar que só falta ser mudado. O homem que ele é cheio de justiça própria, ele não é grato. Ele não é grato nas pequenas coisas. Ele só olha os problemas, ele só olha os defeitos. Frequentemente, ele levanta as suas credenciais, como acontece com esses fariseus. Ele acha que ele merece, que não podia ter passado por aquele momento ruim da vida dele. Ele também não lida bem com as bênçãos dos outros, como aconteceu com o irmão mais velho do filho pródigo. O irmão estava recebendo uma bênção, era motivo dele se alegrar. Porque se ele se importa com o pai, ele sabe que o pai queria aquilo. Ele sabe que o pai queria os filhos, mas ele se importou com ele. Pessoas cheias de justiça própria, elas são hábeis em julgar. Como os amigos de Jó. Eles metiam o dedo e falavam assim: você fez isso, viu, Dalila? Você só está pagando, cara. Você só está pagando. Quem acha que paga por pecado, nunca conheceu a graça. Nunca conheceu a graça. Pessoas cheias de justiça própria são hábeis e ágeis em condenar e julgar. Elas acham que são superiores às demais, ainda que os seus corações sejam frios e distantes do Pai. Como era o coração do filho mais velho, não conseguia amar o seu irmão pecador, nem entender o coração amoroso do Pai. A palavra diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Comece a examinar você mesmo. Comece a colocar diante de Deus não as suas credenciais, mas como diz Paulo: eu sou pobre, cego e nu. Quem me livrará do corpo dessa morte? Cara, Deus está muito mais preocupado com a sua salvação do que com as coisas que você pode fazer aqui na terra. Deus está muito mais preocupado em conviver com você a eternidade do que ver você chorar por alguns dias na terra. Oh, Espírito Santo, sabemos, Pai, que como essa música que iremos cantar,
Muitas vezes o nosso orgulho nos tira da vontade de Deus, nos tira do centro da tua vontade. Mas tudo que queremos, Senhor, é conhecer a Ti. Conhecer a Ti, ser achado em Ti. Acontece então, queridos, que enquanto Eliú falava, Jó não conseguiu responder. E ele perguntava assim para Jó: me responde, Jó. Você é capaz de me responder? Percebe que todos confrontaram a Jó. Alguns confrontaram de uma forma sem amor. Mas Eliú confrontou com a verdade. E ele disse: Jó, você tem um pecado. Você tem um pecado. E ele diz: o seu coração se torna orgulhoso, porque você acha que Deus é culpado. Deus não está preocupado com isso. E enquanto ainda Jó falava, alguma coisa extraordinária aconteceu. Sabe, irmão, às vezes você pode, enquanto Jó falava, não, enquanto Eliú falava, você pode achar que você é jovem demais, que você talvez não tenha sabedoria. Eu te digo, quem te dá sabedoria é o sopro do Todo-Poderoso que tem em você. Não são os anos de experiência, não são os seus erros. Os seus erros podem te ensinar, sim, mas quem dá sabedoria que vem do alto é o sopro que está dentro de você, é o Espírito Santo que habita em você. Esse dá sabedoria, é a sabedoria de Deus e não a sabedoria da terra. Quando um homem ele começa a falar na terra, cheio de sabedoria de Deus, sendo usado como Deus queria que ele fosse usado. E olha que ele foi ousado, porque ele se intrometeu numa conversa que sequer ele foi chamado. Algo extraordinário aconteceu. E o Senhor apareceu, o próprio Deus apareceu numa tempestade e falou. Falou, todos eles escutaram o Senhor falando. Coloca aí para mim os últimos, se não me engano é o último capítulo. Eu não salvei aqui qual é o capítulo certo, mas acho que é 40 ou 39, onde Deus começa a falar. 38. Irmão, você tem noção de que quando você é usado por Deus, você é a própria voz de Deus na terra sendo usada? Quando você deixa de tentar achar explicações da sua cabeça, da cabeça do homem, tentar acusar alguém. Não, fala assim: cara, eu entendo o seu sofrimento. Você pecou como todos pecaram. Ele diz uma coisa que os outros não falaram: você não é diferente de mim. Enquanto todos os outros falavam assim: eu sou mais sábio do que você, você tem que me escutar. Eliú chegou e falou assim: você não é diferente de mim. E você pecou. Você pecou porque você procura culpar Deus por algo. E Deus é meio que interrompe Eliú, depois de tudo que Eliú falou. E diz assim, ó: então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, Jó. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? As suas bases sobre o que foram postas, e quem colocou sua pedra na esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem representou o mar pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno? Esses versículos a gente viu no curso. Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras,
Quando eu lhe disse, até aqui pode vir, além desse ponto não, faço aqui para parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? E aí, queridos, o Senhor vai fazendo diversas perguntas e vai ensinando para toda a humanidade esses textos, esses versículos que falam acerca da criação da terra. Coisas que os homens estão começando a descobrir. Ele fala assim, por acaso, fala do pó do mundo. Ele fala nesses versículos. Muitos cristãos não acreditam no Big Bang. Eu acredito que o Senhor que fez o Big Bang. Porque ele fala que tudo começou do pó do mundo. E os cientistas descobriram lá pelos estudos deles que tudo começou por uma poeira cósmica. E o Senhor vem com toda a sabedoria e todo o conhecimento de toda a criação da terra e fala para Jó. Jó faz o quê? Coloca aí para mim a resposta de Jó. Acho que está no capítulo seguinte, no 39. E disse, o Senhor disse a Jó. Isso aí é a segunda vez que o Senhor disse a Jó, não é? Então, essa parte aqui que você me deu é ainda o Senhor falando a Jó. 42. Não, o 42 é a segunda parte. 40, então. Não é? Tá, então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas essas coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Você entende o motivo? Sabe, no início, quando eu comecei a ler Jó, eu me intrigava por 3 motivos que eu falei aqui para vocês. Primeiro, porque era uma história muito triste. Segundo, porque Deus permitiu algo tão terrível acontecesse a Jó, que era alguém tão bom. E terceiro, porque eu não entendi os motivos. Você percebe que nossos olhos estão muito aqui na terra, focado no que está acontecendo aqui. Então a gente acha a história de Jó absurda. Cara, muito mais importante para Deus era ter Jó com ele, ter o coração de Jó, do que Jó continuar vivendo naquela vida linda, de bondade, de ursinhos carinhosos, de arco-íris, e não ter o coração. Ele achava que conhecia o Senhor, por isso ele jogava palavras ao vento. Só que na verdade, como diz o Senhor, quem é esse que obscurece o meu conhecimento? Irmão, pense 2 vezes quando você vai falar de algo. Porque o Senhor pode estar justamente assim, quem é esse que está obscurecendo o meu conhecimento? E na continuação, quando Deus fala, Ele olha para os amigos e fala assim, estou muito zangado com vocês. Coloca aí para mim a continuação. Não, e diz mais, né, Jó? Por isso menosprezo a mim, o anterior que você falou. O 6, põe aí o 6. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse era o motivo, o arrependimento.
Jó, ele ficou tanto tempo naquela situação porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Irmão, quebra algumas coisas na sua vida. Se arrepende, cara. Sabe, enquanto eu estudava aqui, eu me arrependi de muitas coisas. Uma delas foi de ter deixado essa casa de lado. De ter deixado o estudo da palavra, as pregações. Eu fiquei 1 ano sem ministrar louvor. Porque eu me chateei com coisas e com pessoas. Eu me arrependo disso, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele nos faz estudar coisas para nos transformar, nos mudar. E se eu estou falando isso aqui, querido, não é só para mim. Por isso, toma para você. E vai para o verso 7. Depois o Senhor disse essas palavras a Jó. Disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Perceba que até os amigos eles não conheciam o Senhor. Chegaram ao ponto de dizer que o Senhor punha defeito nos anjos. Ele punha defeito em tudo. Ele punha, quanto mais aos seres humanos. Esse inseto, diz isso no texto. Deus considera os seres humanos como vermes. E o Senhor fala isso para eles. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Deus, querido, é um Deus de amor. Muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Mas o Senhor, Ele é soberano. A gente não tem o que mostrar para Deus. Deus já viu tudo. Não tem o que, eu vou levar minhas causas diante de Deus. Como você está tratando Deus como se fosse um homem, um juiz da terra que não vê as coisas e não sabe. Eu vou lá indagar com Deus porque teve um equívoco. Não. Às vezes a gente coloca fardos pesados nas nossas costas, sendo que o Senhor só quer o teu coração. Não é o Senhor que coloca os fardos, é a gente. A gente permite e o diabo faz a festa. Faz a festa. Percebe que no decorrer do texto inteiro o diabo não aparece mais, porque ele não conseguiu. Na verdade, o diabo foi inclusive usado, porque no final houve salvação. Houve salvação. Será que você pode dizer isso? Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos já te ouviram falar. Eu já tinha ouvido falar sobre o seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Será que qualquer coisa pode abalar a sua fé? Será que talvez a morte de algum parente pode abalar a sua fé? Será que Deus continua sendo bom? Ou Ele passou a ser um Deus mau? Porque você sofreu coisas ruins na sua vida? É tempo da gente aprender a adorar e louvar ao Senhor no tempo bom e no tempo ruim. Porque é muito fácil louvar a Deus quando tudo está bom. Mas quando as coisas estão difíceis e acontecem coisas sobre nós, muitos viram as costas para o Senhor. Eu digo, esses nunca conheceram o Senhor. Eles podem ter ouvido falar. Tudo que vocês ouviram falar aqui, vocês ouviram falar. Entende? Toda essa pregação que aconteceu aqui, você ouviu a falar a respeito de Deus. Mas eu não posso fazer com que os seus olhos vejam o Senhor. Isso parte de você. Chame a presença dEle. Chame a presença dEle. Fique de pé no seu lugar. Eu queria chamar você aqui na frente. Todos. Mesmo que já tenham confessado os diversos pecados, esse é um momento de arrependimento aqui. É um momento de falar: Deus, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu. Eu não sou nada sem a Tua presença.
Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós reconhecemos que o Senhor está acima de nós. Nós reconhecemos, Pai, que Tu és soberano. O Espírito Santo, nós reconhecemos o Teu senhorio. Reconhecemos, Pai, que todas as nossas credenciais são esterco. São esterco, como disse Paulo. Ah, Espírito Santo. Move sobre esse lugar, Pai. Move sobre esse lugar, Senhor. Isso comigo. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado em ti, Senhor. Mostra-nos a tua glória, Pai. Ser achado nele. Ser achado em ti. Ser achado nele.
só ouvir falar, Pai. Mas queremos dizer que nós te vimos. Meu amado, meu amado. Eu quero dizer que eu te vi, Senhor. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Nem bens, nem ninguém, nem nada. Eu só preciso de ti, Deus. Eu só preciso de ti, Deus. Eu só preciso ser salvo, Deus. Oh, oh, oh. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, oh. Belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Reconhecemos, Pai, que Tu és o Alfa e o Ômega, que não existe ninguém acima do Senhor, que tudo está sob os Seus pés, que Tu tens o nome acima de todos, que a Tua justiça ela é plena, que só Tu és santo. Tu és o puro amor que fez carne. Tu és o Deus de amor que nos criou. Que nós somos a criatura e o Senhor o Criador. Por isso, Pai, nós nos achegamos a Ti. Nós nos achegamos, Senhor. Queremos Te conhecer.
Jesus, nós somos gratos, Pai, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, Pai. E queremos dizer, Senhor, que nosso coração seja como o coração de Maria, que mais se importava em estar debaixo dos seus pés, escutando as suas palavras, Jesus. Nos devolva, Senhor, essa essência. Restaure em nós essa essência. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um abraço apertado aí. E quem está do seu lado? Yeshua. Para não. Eu tenho uma palavra para falar para a pastora Mônica e pastor Bruno. Que eu vi vocês dois abraçados e eu senti uma coluna fortificada. E o Senhor me traz uma palavra que as flechas na aljava vocês lançaram e os frutos serão colhidos. Que essas flechas chamadas Rebeca, Tiago, Pedro e Arrê foram lançadas e o fruto será colhido. Mas tem mais na aljava. Não acabou as flechas, apenas foi lançada algumas. E eu particularmente, isso aqui é o Edinho falando, como filho, como pessoa que caminhou com vocês, não vejo a hora de ver o retorno dos dois. Eu não vejo a hora. Hoje foi só um pouco de conhecimento passado, mas eu sei que tem muito mais. Eu sei que tem mais. E o meu Deus, Ele é bom. O meu Deus, Ele é bom. E eu já passei tantas coisas com vocês dois aqui. Queridos, eu já cheguei até aqui dentro discutir com o meu pastor. E no momento que eu passei daquela porta, arrependimento bateu. Sabe? Veio no meu coração. Ele continua sendo o seu pai. Eles continuam sendo os seus pastores. E no momento que eu abri minha boca, Senhor, qual é o caminho que eu devo tomar? O Senhor na minha vida disse, permanece. E eu fico brincando que Ele usou um xing-ling lá, na verdade, vida. Um cara que estava lá, eu estava numa sexta-feira, num negócio de homens. E esse cara veio na minha frente e falou, você precisa permanecer no lugar que você está. Eu falei, uau. Eu sei que é difícil olhar essa igreja e acreditar em todas as palavras que são ditas aqui. Eu digo como usada pelo Fred, pela Juliana e outras pessoas, o Léo que passou aqui, os nossos pastores, em dizer o quão Ele vai mexer nesta casa. Aos nossos olhos,
Quando a Juliana estava falando domingo passado, eu falei, como Deus? É só o Senhor para encher essa casa. Só o Senhor que pode trazer essas pessoas. E cara, Ele trouxe uma paz tremenda. Eu torço por retorno de vocês dois, em breve. Alguém já viu a pastora Mônica ministrando o louvor? Cara, é lindo demais da conta. Fora que é uma mulher cheia da palavra de Deus. Então a gente aqui atrás canta e ela ministra. É muito louco. E eu sonho com isso. Eu não sei, aí é você com Deus. Mas eu sonho. Amém? Eles já dispensaram vocês todos aí. Mas eu vejo que ninguém quer ir embora. Nessa igreja ninguém quer ir embora. Fica até 10 horas, então fica à vontade. Temos a cantina. Amém? Comam à vontade, que os irmãos ali, o Tunai, ó, dá comida. Amém? Beijo no coração.